Quem gosta de política sabe que o Flávio é o candidato à presidência com o maior teto de vidro da história. Isso aqui é só uma prévia, ele vai ser completamente engolido nos debates. Escuta. Senador, muita gente aqui no chat, imagino que você vai ser muito cobrado e vai ter que explicar muito isso aqui em debates, que é o lance das rachadinhas. Vamos falar das partes polêmicas aqui, né, Lene? Quer pegar alguma pergunta? Aí eu tenho a minha, mas eu completo em cima do... Porque eu tô vendo que muita gente perguntando sobre isso, né? Tem uma pergunta do Rodrigo aqui, ele fala o seguinte, ó. Seu ex-assessor Queiroz confessou que pegava parte dos salários dos funcionários do seu gabinete. O MP declarou que era inverossímil que você não tivesse ciência. Você admite que ocorreu isso no seu gabinete? É a pergunta do Rodrigo. Deixa eu só deixar claro uma coisa também aqui, todo mundo é testemunha, eu perguntei aqui pro Flávio antes de começar o programa, como eu pergunto para todo político, posso fazer qualquer tipo de pergunta? Qual lógico. Foi o que ele falou? Acho que é importante. Pode perguntar tudo. Então, não tem censura nenhuma pergunta, tá? Então podem fazer pergunta, eu também tô aqui. Até porque é importante esclarecer, Vilela. Claro, porque... deixa eu só completar a pergunta. Já tá agoniado, já tá ansioso. Então o Queiroz pagou, segundo aqui, né, 261 mil em dinheiro vivo na escola e no plano de saúde das filhas do Flávio. Câmeras do banco registraram isso. Mentira. Aí você explica. Você acha normal um funcionário pagar as contas pessoais do patrão com dinheiro em espécie? Pois isso não aconteceu. Vilela, você sabia que toda essa espuma, todo esse ataque a tentar destruir a minha reputação, nunca teve início um processo criminal contra mim? Peraí. Aí vai apelar para mentira. De acordo com o próprio Conjur, consultor jurídico, a promotoria do Rio de Janeiro acusou Flávio de usar pelo menos 2,7 milhões de reais em dinheiro vivo no esquema, corrigidos cerca de 5 milhões de reais. A investigação parou no dia que Bolsonaro mudou a diretoria da polícia pela terceira vez e ainda confessou numa reunião ministerial que fez isso para proteger a família. O vídeo depois acabou sendo vazado. Eu não vou esperar fuder a minha família toda de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira. O Sérgio Moro, que depois virou puxa-saco da família Bolsonaro para não precisar virar caixa do Atacadão, na época era ministro da Justiça e revelou isso. O ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, afirmou em seu depoimento à Polícia Federal no sábado, dia 2 de maio, que em uma mensagem, o presidente Jair Bolsonaro teria afirmado expressamente que queria a superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro sob sua influência, sem explicar seus interesses específicos nesse cargo. Em 10 páginas de depoimento à PF, Moro detalhou as pressões feitas pelo presidente para trocar cargos da Polícia Federal desde agosto de 2019. E por fim a investigação foi interrompida pelo ministro Dias Toffoli, um dia depois desse encontro amigável com Bolsonaro. Flávio comprou uma mansão na zona nobre de Brasília de aproximadamente 1.100 metros quadrados de área construída. Mais ou menos 6 milhões de reais que ele parcelou metade em 30 anos e pagou em 3, quitou tudo, junto com o banco BRB, que estava envolvido na época com outro banco, o Master. Sem falar da ex-contadora do Flávio e da sócia dele. Se começar a mexer aí, na minha opinião, vai ser o fim da candidatura dele. Você não acha estranho que o agronegócio rejeitou a candidatura do Flávio? Até aparecer outro nome e agora sim fechou com o Caiado, que nem tem chance. E presta atenção, até o momento, nenhum pastor apoiou o Flávio. Ninguém, nenhuma liderança religiosa. Na verdade, buscaram outros nomes. E aconteceu isso aqui. Escuta, cara, essa reportagem. Presta bastante atenção. Bispo Samuel Ferreira comanda 42 mil templos e um exército de 102 mil pastores. E anunciou apoio a Caiado para presidente. Isso é sinal de algo grande acontecendo. Flávio Bolsonaro está provocando um racha na direita evangélica. Diferente do que aconteceu com Caiado, nenhum pastor importante declarou apoio a Flávio, nem os aliados do pai dele, Jair Bolsonaro. Silas Malafaia foi contra o nome de Flávio. E outros mantêm o silêncio. Nas casas de apostas ninguém tem coragem de colocar dinheiro no Flávio, que está empatado em volume de investimentos com Renan Santos, do MBL, que tem 3% das intenções de votos nas pesquisas. E nem o Sérgio Moro está conseguindo defender o Flávio. Quando fizeram um questionamento simples, ele respondeu: e o Lula? E o PT? Existe a possibilidade do Flávio Bolsonaro, na sua opinião, senador, controlar a Polícia Federal, como o senhor falou do Jair Bolsonaro em 2021? Olha, o que a gente vê, vamos ver o que está acontecendo nesse governo. Nesse governo, o que nós temos de volta? A roubalheira do PT. E o PT, hein? E o Lula? O apoio que o Flávio conseguiu essa semana é do André Marinho,
às vezes por causa do pai dele, não sei, que na mesma hora tomou checagem da própria rede social do Elon Musk, dizendo André Marinho agora apoia um cara que ele mesmo disse ser corrupto. E tá a notícia do UOL. Ainda no podcast, Flávio ficou sem saber o que falar, ficou engasgado com algumas perguntas e apelou pra mentira. Presta atenção. O Lula já gastou 1,4 bilhão em cartão corporativo. Não é verdade. 1,4 bilhão. Tá? O que o presidente gastava lá no cartão corporativo dele era as viagens que ele fazia. Ó, vai ter uma viagem pra fora, tem que pagar combustível do avião. Mas por que não pode abrir essas coisas pra gente saber? Porque não aconteceu. Isso tem que ser aberto, isso tem que ser aberto. O Lula deve ter colocado sigilo para não mostrar que ele pagava a diária de R$90 mil no hotel de luxo para ficar com a Janja passeando, fazendo passeio internacional. Para quem não entendeu, o Flávio somou todos os gastos do governo, incluindo até despesas com a defesa civil naquelas enchentes que aconteceram no Rio Grande do Sul e as mais recentes em Minas Gerais. E o próprio Estadão, que não gosta do Lula, a gente sabe disso, desmentiu, postou: Estadão verifica comparação entre gastos no cartão corporativo e engana ao usar dados diferentes. A cifra de 1,4 bilhão se refere aos gastos com cartão corporativo em todos os órgãos da administração federal, entre 23 e 25. Desse montante, 80% aproximadamente foi destinado a ações da Defesa Civil para a resposta a emergências e calamidades públicas. E espalhar mentira vai ser a única arma da direita nessa campanha, é o que a gente vai ver até o final para tentar salvar uma candidatura ruim como a do Flávio. Por exemplo, essa página bolsonarista conhecida na internet postando uma pesquisa, ele publicou exatamente essa imagem que eu baixei, estou mostrando aqui para vocês, onde mostra Pernambuco, Flávio liderando, quer dizer, Flávio agora no Nordeste está passando o Lula. Quando você amplia a imagem, você vai atrás da imagem original, que não está recortada, você descobre que na verdade se trata de uma pesquisa de rejeição. Tá ali em cima, é a mesma imagem, só que para postar nas redes sociais, a página cortou a parte que está escrito rejeição. Enquanto isso, a direita continua brigando. Depois de lacrar para cima do Nicolas, agora o Eduardo acusou o Rodrigo Constantino de vazar conversas privadas. Segui o conselho de um amigo, mas me enganei. Fui vítima de uma conduta no mínimo sorrateira. Com essa notícia, vamos encerrar o vídeo indo para a parte do que mais você precisa saber hoje. O Lula deu entrevista no ICL, excelente por sinal, e fez um dos anúncios mais importantes da campanha. Aspas, se depender de mim, a gente fecha as bets. Eu quero dizer o seguinte, se depender de mim, presta atenção, se depender de mim, a gente fecha as bets. Se não ganharmos as eleições, Bolsonaro fica mais 10 anos preso, diz presidente do PL. Mais um motivo para votar no Lula. Acordo entre Goiás e Estados Unidos sobre minerais raros e terras raras vira alvo de ação na Procuradoria-Geral da República. Escuta só, a jornalista Grace Greco disse: o governador colocou sigilo sobre o mapa de minerais, só deixando disponível para os Estados Unidos. Juízes fazem lobby no Congresso para derrubar a medida de Dino e retornar a aposentadoria compulsória. Para quem não ficou sabendo, o Dino no STF derrubou a punição que os juízes tinham de aposentadoria compulsória, quer dizer, você fica de férias para sempre ganhando o mesmo salário. Olha só quem estava participando do lobby para derrubar essa decisão. No mundo ideal, senador Portinho, só maus juízes seriam processados disciplinarmente. No mundo real, senador Jaime, o que acontece, e a gente já viu a utilização do processo disciplinar para coibir a independência da magistratura. Vou destacar aqui os juízes da Lava Jato, desembargadores do TRF4, cuja única infração, entre aspas, que se pode dizer foi ter condenado o atual presidente da República, sofreram um processo administrativo disciplinar e ainda respondem lá no CNJ. Quando vai se verificar o processo, mas o que aconteceu? Qual que é o motivo? Não tem motivo nenhum. Disse um juiz que foi afastado, que teve as condenações anuladas, porque estava combinando sentença com a promotoria. Pô, no lugar do Moro, eu não teria coragem de falar com a cara lavada sobre qualquer punição para juiz, sinceramente.